Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jardel para mais uma videoaula e vamos aqui falar sobre um assunto bem interessante, né? O uso de letras para representar números, né? Acredito que vocês já tenham visto exercícios que representam letras que representam os números, né? E antigamente, como aqui na própria história já diz aqui no início dessa atividade, diz o seguinte, que na antiguidade a falta de símbolos para indicar números desconhecidos levou o ser humano a recorrer às palavras. Isso, porém, tornava o cálculo longo e complicado. Aristóteles, Euclides eram filósofos gregos que deram os primeiros passos no emprego de letras e símbolos para indicar números e expressar a solução de um problema. Entretanto, muito tempo se passou e até as letras serem amplamente usadas para indicar quantidades desconhecidas, esse uso se deve principalmente ao alemão Michael Stifel, né? E os italianos Girolamo Cardano e Raffaele Bombelli, né? Bombelli é autor de uma obra notável, interessante, intitulada L'Algebra, né? E publicada em 1572. Foi, porém, um advogado, matemático francês, François Viette, né, que indicou o uso sistemático das letras para indicar números desconhecidos e símbolos nas operações usadas até hoje. Aqui ele tem uma atividade, um problema motivador, né? Não preciso vocês fazerem esse problema motivador, vou responder aqui com vocês. Ele diz o seguinte: você já sabe que a área de um retângulo equivale ao produto do comprimento pela largura. Isso a gente já viu no estudo de áreas, né? Como calcular a área de um retângulo. Isso aí é um conteúdo que vocês viram de forma bem maçante mesmo, né? E a área de um quadrado equivale também ao quadrado da medida do seu lado, né? E aqui ele dá alguns exemplos. Como você faria para calcular a área de cada figura a seguir? Aqui, inicialmente, você sabe que, né, que a área vai ser o produto de 3 vezes 3, que vai dar justamente 3 ao quadrado, né? E quando você parte para o retângulo aqui, você vai ter o comprimento, que é B, e a largura, que é A. Então, você vai multiplicar a área, vai ser A vezes B, né? Ou seja, eu estou representando o A e B como números, né? Em caso particular, o A e o B poderia ser igual ao 3 aqui, no caso, né? 3 ao quadrado, que vai ser justamente 9, né? Então, aqui corresponde a 9 unidades de área. E aqui, A vezes B, unidades de área, tá? Estou colocando aqui para representar justamente isso. Já aqui no item C, você tem um comprimento y e a largura 2x. Para calcular a área, é o produto de y vezes 2x. Então, é isso aí. No caso que nós temos como representar, né, a área dessas figuras, né? Vamos ver aqui. Das expressões que você escreveu para representar áreas das figuras, quais foram escritas usando-se apenas números, né? Foi do item A, que foi apenas números. Números e letras. Aí, no caso, números e letras foram o item C, porque o que eu vou ter é y vezes 2x, né? E apenas letras vai ser apenas no item B, onde a gente representou por A vezes B, né? Prosseguindo aqui nesse problema motivador, nós temos aqui a questão 2. Observa as expressões matemáticas a seguir. Nós temos expressões que envolvem apenas números, outros que apenas letras, outros números e letras, né? E aqui ele pergunta, que diferença você observa entre elas? No caso, aqui nós temos números e letras, né? E várias representações aqui desse número. Prosseguindo aqui, a gente tem o seguinte: o objetivo de representar números desconhecidos por meio de letras era indicar as operações matemáticas de forma mais simples e sintética, né? No caso, em vez de você escrever, por exemplo, a palavra comprimento vezes altura, você apenas representa lá A vezes B, que significa a mesma coisa, ok? No caso, de forma sistemática. Daí onde vem a álgebra, onde vem você pode representar letras, etc e tal. E aqui, por exemplo, ó, indicar o quadrado de um número. Em vez de escrever a palavra quadrado de um número, eu escrevo apenas uma letra x para indicar o número elevado ao quadrado. Outro exemplo seria aqui, ó. Eu tenho 4y, né? Então, no caso, o quádruplo de um número é 4 vezes um número, uma letra, né? Você pode representar a letra pelo número. Como você desconhece o número, você pode chamar ele de uma letra qualquer, que funciona como a gente chama de incógnita, né? A metade de um número
Então, você pega um número qualquer, C, e divide por 2. Tanto faz a constante que ele assume, no caso, se é a letra A, B, C, D, E, F, G. Não importa a letra, você pode representar esse número através de uma letra, tá? Não há problema nenhum. E aqui, no caso, por exemplo, se eu quiser indicar o perímetro dessa figura aqui. O perímetro a gente sabe que é a soma da medida de todos os lados, né? Aqui eu tenho um lado A, certo? Mais esse outro lado A, mais esse outro lado A, mais o outro lado A. Aqui eu vou ter 4 vezes a letra A, né? Eu posso apenas simplificar isso aqui colocando 4A, ok? Então, esse aqui é o perímetro. Já o quadrado vai ser, no caso, a área do quadrado vai ser indicado pelo produto do comprimento pela altura, ou simplesmente elevar um lado do quadrado justamente ao quadrado, ok? Para poder determinar a área dessa figura, que você vai ter apenas A ao quadrado, e corresponde à área da figura. E aqui, no caso, temos uma questão bem simples, né? Responda as questões no caderno, onde vocês vão estar fazendo. Vou fazer alguns exemplos para que vocês peguem. Por exemplo, ele pega a letra F. Eu vou pegar a letra F como exemplo. Ele fala o seguinte: o produto dos números reais A e X. Se é o produto deles dois, no caso você vai escrever A vezes X e acabou. É só isso. No caso, você vai escrever o que a questão está pedindo. Na letra G, ele fala o dobro de um número real Y. É 2 vezes Y, e vocês vão fazer o mesmo raciocínio para as outras letras, tá bom? Prosseguindo aqui, questão 2, né? Usando letras, por exemplo, x e y, escreva a expressão e represente. O dobro de um número real adicionado ao dobro do outro número real. Então, como ele quer x e y, por exemplo, mas você pode usar números quaisquer. Por exemplo, eu vou usar uma letra A, né? O dobro de um número real A mais o dobro de outro número real, no caso vai ser 2b. Pronto. Aí está uma expressão. Pode usar x e y também, não há problema. Letra F. Dá outro exemplo. A adição da raiz quadrada de um número real com a quinta parte do outro número real. Então, você vai pegar a raiz quadrada de x, né? Mais a quinta parte, que é 1/5 vezes y, né? De um outro número real. Então, eu consigo representar isso aqui como a raiz quadrada de x mais y dividido por 5, que é justamente a quinta parte. Aí está a representação dessas palavras em forma de letra, ok? Vocês vão fazer a mesma coisa para as letras que eu não fiz aqui nesse vídeo, tá bom? Copiar no caderno e responder. Aqui tem mais uma atividade, né? Eu vou fazer também mais alguns exemplos para vocês. Eu vou fazer, deixa eu ver aqui se a gente pode fazer eu vou fazer dessa daqui, a questão 4, uma questão bem interessante, né? Ele fala o seguinte: suponha que um terreno tenha formato da figura aqui mostrada e suas medidas sejam representadas em unidades de comprimento pelas letras x e y. Qual a expressão algébrica que representa o perímetro? O perímetro, a gente sabe que é a soma da medida de todos os lados. Então, eu vou somar a quantidade de x que eu tenho aqui, né, com a quantidade de y que eu tenho aqui, tá bom? Então, eu vou somar tudo isso. Eu tenho 5 vezes o x, né? No caso, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5x. Bem, então 5x, né, que o perímetro é a soma da medida dos lados. Mas eu tenho um 3y, né? Então, aqui está respondida já a questão 4. É apenas isso, tá? Ele não pede para você descobrir o valor de x, é apenas uma parte introdutória para que você possa entender essas expressões algébricas. Desses aqui, deixa eu ver se é a área. Não, nesse caso aqui ele quer a área, não quer o perímetro. A área é diferente. No caso, a área do retângulo é o comprimento vezes a altura. Como eu tenho o comprimento A e a altura Y, a área disso aqui vai ser A vezes Y, ok? Agora eu vou calcular a área do quadrado de lado x, que é justamente x ao quadrado. Então, a área disso aqui é x ao quadrado. Então, como ele quer da figura toda, então é a soma dessas expressões. Então, a área da figura, vou botar A, né? A área da figura é A vezes Y, mais o próprio x ao quadrado. E aí está mais um exemplo feito, que é a questão 5. Agora vocês vão ficar com a responsabilidade de fazer o restante, ok? Desejo a todos bons estudos. Deixe o like no vídeo se você gostou. E até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.